Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidiane Rocha, eu sou esteticista e a nossa aula hoje é sobre tape funcional ou taping estético. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dessas fitas que se tornaram um fenômeno mundial aí, todo mundo utiliza. Os profissionais da fisioterapia utilizam muito na questão de reabilitação, alguns médicos, principalmente quem trabalha com atletas, utiliza muito essas fitas. E aí de alguns anos para cá tem se estudado o uso dessas fitas também para questões estéticas, para tratamento de disfunções estéticas. Como eu disse no início, eu sou esteticista, então basicamente nós vamos falar sobre a utilização dessas fitas para funções estéticas, tá? Nossa função hoje não é reabilitar nenhum paciente, não é trabalhar muscular, né? Fazer o trabalho muscular de reabilitação. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o uso dessas fitas para relaxamento, para drenagem linfática. Nós vamos falar muito, que eu acho que é o nosso maior gancho de negócio, né? E de venda e de prática mesmo, na prática clínica de vocês, vocês vão usar muito essas fitas para a drenagem linfática. Nós vamos falar um pouquinho sobre contração também, o uso da fita para contração muscular, num trabalho onde eu preciso contrair músculo. Vocês trabalham muito hoje com o pump, né? Que é aquele vácuo, o uso daquela ventosa grande no glúteo para fazer o levantamento, e aí a fita pode nos ajudar nisso. Nós podemos utilizar a fita para melhora da flacidez tissular, para melhora da flacidez muscular. Então, basicamente, eu vou falar para que ela serve, como funciona. Depois a gente vai fazer algumas aplicações práticas também. Mas a minha função hoje é falar com vocês do tape para estética. Por isso que eu coloquei tape funcional aplicado à estética. Nós não queremos invadir outras áreas, nem reabilitar ninguém com a prática. Nós queremos só mesmo que ela nos ajude nas funções estéticas, tá? Então a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro a gente precisa conhecer o que é a kinésio, né? Ou tape. O nome kinésio tape é um nome comercial, então existe uma fita que se chama kinésio tape, é mais ou menos a Gillette para lâmina de barbear, né? Foi uma das primeiras fitas a serem criadas. Ela foi criada pelo Dr. Kenzo Case em 1973 no Japão, em Tóquio, e ela é uma bandagem funcional. Então, a bandagem na estética, ela já é utilizada há muito tempo. Nós usamos bandagens bicamadas, bandagens elásticas, inelásticas. Vocês devem trabalhar com bandagem a todo momento aí, né? Para fazer a aplicação de talassoterapia, geoterapia, enfim. Mas uma bandagem como essa foi criada e veio para o Brasil há muito pouco tempo. Ela foi criada em 1973, mas aqui no Brasil ela chegou tem poucos anos. Por que essa bandagem é interessante? Porque ela se adequa à nossa pele. Então ela tem perfurações, né? O que permite que a fita respire e que te dá aí um conforto no dia a dia. Dependendo da bandagem que você usa, elástica ou inelástica, para conter edema ou por qualquer outra razão, para conter um músculo, para fazer reabilitação de músculo, ela vai aí te propiciar uma dificuldade de movimentação. Já o tape não. Ele vai se adequar à sua pele, vai fazer um trabalho interessante, assim como as outras bandagens, mas o conforto que ele proporciona para o nosso cliente é grande. Por isso que hoje se estuda muito a utilização do tape no lugar de outras bandagens. Então, em alguns estudos que eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente já vê que, por exemplo, no tratamento de linfedema, pós-câncer de mama, né, pós a retirada da mama e linfonodos axilares, onde a gente tem aí quadros de linfedema ou edemas em grande escala na região do braço, tem se substituído alguns tipos de bandagens que eram utilizadas por tape, com resultados efetivos, tá? Então no final a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem da ciência dele,
Voltada para essa parte de estética, a gente tem muito artigo falando sobre o uso do tape para a drenagem linfática, no auxílio do retorno linfático e no auxílio do retorno venoso também. Então melhora aí de retorno venoso para aquela sua cliente que fica com o pé inchado, né, que tem vontade de dormir de cabeça para baixo, ele consegue auxiliar. Então a gente vai falar hoje algumas aplicações, algumas formas de aplicações e tensões diferenciadas dessa fita para que você consiga atingir o resultado que você quer. Na verdade, ele não é um tratamento para ser feito sozinho. Então, ele é um potencializador de tudo que você vai fazer na cabine estética. A maioria dos artigos e a maioria das literaturas encontradas mostram o tape como uma associação e nunca como um tratamento puro, né? Único tratamento para alguma disfunção. Então, ela ficou conhecida há mais ou menos 10 anos, porque ele começou a ser estimulado nas Olimpíadas. A primeira vez que eu vi o tape, quem estava utilizando era o Neymar, ele estava com uma fita dessa, rosa, na lateral, né, da coxa, e aí eu fiquei muito curiosa para saber o que era. Então, a partir das Olimpíadas, há 10 anos atrás, mais ou menos, é que a gente começou a ver essas fitas e praticamente quem usavam eram os atletas. Depois que ela começou a ganhar aí mercado, em 460 a 370 a.C., Hipócrates já utilizava bandagens com a finalidade de melhorar pés tortos, então para dar esse condicionamento para o pé, para ter essa melhora. Então não é uma coisa nova, na verdade ela foi se adaptando. E vocês já conhecem bandagem há muito tempo, a gente já usa isso desde os primórdios, mas ela se adaptou nessa fita, tá? Então, e já é muito utilizada também em membros varicosos, enfim, a compressão de linho para quem tem varizes já é bastante conhecida. Então, o que é o tape? Esse tape funcional que a gente vai conversar hoje. É uma fita de algodão, então ela é feita de 100% algodão. Ela não tem látex que poderia causar alergia. Ele é um adesivo e esse adesivo é ativado pelo calor do corpo. Então você coloca na sua cliente, na sua paciente e ela sai dali, vai para casa e enquanto ela tá andando, ela vai ativando o calor dessa fita e ela vai grudando, tá? Então é uma fita hipoalergênica. Permite a respiração da pele, como eu disse, ela tem microfuros. A hora que a gente puxar para fazer a prática, vocês vão olhar e vão ver que ela é toda perfurada. Então ela permite que a pele respire e isso é muito importante, já que essa fita vai ficar no seu paciente durante alguns dias, no seu cliente durante alguns dias. Vou falar depois sobre isso. Quanto tempo dá para a gente deixar essa fita na pele, já que o seu paciente ou a sua paciente vai tomar banho e aí ele vai secar essa fita junto com a pele dele. Então tem que ser uma fita que imite a pele do seu paciente, do seu cliente, né? Imagina colocar uma roupa e ter uma bandagem molhada, que era o que acontecia nas outras, você tinha que tirar para tomar banho, enfim, ela não. A gente cola no nosso cliente, ele vai embora e consegue ficar aí alguns dias utilizando essa fita, tá? E aí vai melhorar o dia a dia de vocês também. Ela é muito mais confortável e tem secagem rápida, então o que eu já falei, né? Ela é extremamente mais confortável. Na verdade, ela não modifica em nada o dia a dia do seu cliente. Ela vai estar colada ali, ela vai se adequar à pele e na maioria das vezes o cliente nem lembra que ela tá lá, porque ela é mais confortável, diferente de qualquer outra bandagem que já era utilizada, tá? Então, são essas fitinhas, eu mostrei aqui para vocês, uma, né? Não modifica nada, então é só um charme mesmo, né? Geralmente, quando a gente vai trabalhar face, a gente usa a cor da pele, um creme, mas no corpo, geralmente, o pessoal gosta de mesclar as cores para ficar mais legal. A gente consegue fazer o alongamento, né, o estiramento longitudinal de 55% a 60% da posição de repouso. Então, eu consigo aí chegar de 50% a 60% do potencial total do meu músculo quando eu uso a fita.
E a elasticidade dela varia entre 120% e 140%, então eu consigo estirar bem, né, fazer uma tração grande da fita. A gente vai ver por que essa tensão é importante, tá? E aí a facilidade de desenvolver tecidos, articulações, a gente consegue trabalhar bem com a fita. O que ela faz? Bem, primeiro, correção da função muscular. Ela consegue fortalecer músculos fracos, isso quem usa é a reabilitação. Eu vou até falar alguns músculos que a gente consegue otimizar, mas na parte estética, com foco estético, tá? Nada de reabilitação. A fita facilita ou limita estímulos cutâneos, então, através de estímulos cutâneos, ela limita ou facilita movimentos, a gente vai ver isso mais para frente. Em alguns casos a gente quer facilitar, em outros casos a gente quer limitar movimentos musculares. Auxilia muito na redução de edema, então, através do posicionamento correto dessa fita, eu consigo levar exudatos, levar líquido intersticial através dos capilares para os capilares linfáticos. Muito otimizado o trabalho do taping nessa questão. Correção do posicionamento articular, que não é nosso, e redução de dor por vias neurais. Dependendo de como eu coloco essa fita no músculo, eu consigo relaxamento muscular. E aí, claro, a gente vai aprender a técnica e vocês podem utilizar após uma massagem relaxante ou para um cliente que vai fazer um outro tratamento, mas chegou lá com uma dor no trapézio, no quadrado lombar, a gente consegue trabalhar isso. Então eu consigo tanto estimular a contração do músculo, dependendo da forma que eu coloco a fita e da tração que eu faço com essa fita, e consigo também relaxar esse músculo. Então, alguns músculos que a gente fica o tempo todo tensionando, né? Eu falo muito do trapézio, porque é um músculo que a gente traciona muito, fica muito tempo com ele em contração, contraído. Falo muito do quadrado lombar também, muita gente tem essa dor na lombar por falta de relaxamento, o jeito que senta, dirige o dia inteiro ou fica no computador o dia inteiro. Tem um outro músculo que fica embaixo da nossa escápula, para quem é esteticista, para quem faz trabalho manual, massoterapeuta, a gente tem muita dor nele, chama romboide, então a gente consegue, através da fita, relaxar esses grupos musculares, e eu consigo também, através da fita, por exemplo, contrair um glúteo máximo, ou deixar esse glúteo máximo em posição de contração durante algum tempo. E com isso eu otimizo aí a melhora, né, da flacidez muscular de glúteo, enfim. Interno de coxa a gente consegue fazer isso. Vou mostrar alguns artigos para vocês, alguns professores estão investindo nisso. Tem um artigo aqui da Patrícia Frois, em que ela mesclou a eletroterapia com a bandagem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? As formas de aplicação são várias, então depende do que eu quero. Eu posso aplicar em I, né, a fita completa, aberta. Eu posso aplicar em Y, isso depende. Geralmente a gente usa muito essa aplicação para joelho, enfim. Posso aplicar em X, no músculo romboide, que é esse que dói embaixo da escápula, eu vou explicar para vocês essa aplicação. E posso fazer em rosquinha também, que é o que eles fazem no joelho. Aqui é para manter a integridade do joelho. Quem faz muito quem tem problema, né, no joelho, enfim, ou para atletas também que fazem esporte de alto impacto, corrida, utiliza para estabilizar o joelho. As aplicações em teia e ventilador são as aplicações feitas quando nós queremos utilizar a fita para estímulos linfáticos, então para a drenagem linfática. Hoje na aula prática a gente vai abordar muito esses dois tipos de aplicação, porque eu acredito que para a estética seja uma das formas mais utilizadas. Vocês vão encontrar vários artigos mostrando esse tipo de aplicação para a drenagem linfática. Então são as duas aplicações que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Para quem trabalha com pós-operatório, trabalha muito com estímulo linfático, drenagem linfática, recuperação de pacientes, enfim, vocês vão utilizar muito dessa forma, tá? Nós também conseguimos trabalhar dessa forma em hematomas, então você pode fazer essa utilização se você causar ou se o seu cliente vier com algum hematoma,
pós-cirúrgico, e aí eu vou explicar mais ou menos como a gente faz essa aplicação. No hematoma causado pela criolipólise, que é um hematoma muito comum, né? Então, acontece o hematoma por conta do congelamento associado à sucção, e é isso para que você consiga uma reabsorção mais rápida desse hematoma, para que a sua cliente fique menos tempo com esse hematoma, você pode utilizar essa forma de aplicação, ou em teia ou em ventilador. Então, qual é a ação da fita quando eu coloco ela sobre a pele? Ela vai promover estímulos mecânicos, elásticos, duradouros e constantes. Então, eu coloco uma fita e aí ela fica em contato com os nossos mecanorreceptores da pele, que eu vou falar quais são já na sequência, e é como se aquele estímulo estivesse acontecendo ali o tempo inteiro. Eu traduzo mais ou menos assim: você faz uma drenagem. No final da drenagem, você coloca a fita e é como se você continuasse drenando aquela região. Você faz um relaxamento, você coloca a fita no final do relaxamento e é como se constantemente o estímulo estivesse acontecendo. Então a fita ela fica imitando os estímulos da mão do terapeuta. Estímulos que a gente consegue dar aí 1, 2 vezes por semana, a fita consegue elevar esse tempo, tá? Então ela mantém a comunicação entre os tecidos mais profundos com os nossos receptores de epiderme e derme. Os nossos receptores, eles fornecem informações externas, então tudo que acontece externamente, eles encaminham essas informações para as estruturas mais profundas. Nós temos 4 mecanorreceptores na pele e todos eles vão responder à fita, uns mais e outros menos, mas todos eles vão responder. Quais são os nossos receptores de pele? Os discos de Merkel, os corpúsculos de Pacini, os corpúsculos de Meissner e as terminações de Ruffini. Todos esses corpúsculos vão responder à fita, mas alguns vão responder mais. Então, conhecendo cada um deles, o Merkel é responsável por sensação, sensores disponíveis ao tato, por pressão e tração. Então, o disco de Merkel é um receptor que vai responder muito bem à fita, já que ele responde à pressão e a tração de pele. E a gente vai fazer as duas coisas quando a gente utiliza o tape, tá? Nós vamos pressionar essa fita sobre a pele e nós vamos tracionar essa fita sobre a pele. Então, um mecanorreceptor que vai receber é o disco de Merkel. O Pacini, ele detecta a pressão vibratória, então ele vai detectar a pressão fornecida pela sua mão quando você coloca a fita, e a própria pressão da fita sobre a pele ele vai detectar, mas com menos intensidade que o disco de Merkel. O Meissner também detecta a pressão vibratória, então ele detecta um pouco menos do que o disco de Merkel, e as terminações de Ruffini, ela tem uma adaptação lenta e sensível a estímulos duradouros. Então aqui para mim a terminação de Ruffini e o disco de Merkel são as duas terminações que vão responder a esses estímulos. Então é como se eu colocasse a fita, essa fita entrasse em contato com esses mecanorreceptores e aí esses mecanorreceptores mandam a mensagem para os tecidos mais profundos, para as estruturas mais profundas, para desenvolver aí uma alteração no metabolismo ou um benefício fisiológico, uma alteração fisiológica, enfim. Ele vai causar um efeito nesses tecidos, tá? Tudo por essa comunicação aí entre os mecanorreceptores e a fita. Aqui é uma imagem mostrando os nossos mecanorreceptores. Basicamente, eles estão entre a derme e a epiderme. A maioria deles fica em derme, mas nós temos receptores na epiderme também. São aí as terminações nervosas e os receptores de pele, tá? Então, toda a interação e todo o trabalho que o tape vai fazer nas suas alterações estéticas estão ligadas a esses mecanorreceptores. A gente precisa
entender isso para saber como a fita age, né? Como algo que eu coloco na superfície, na epiderme, vai contrair o músculo, ou vai melhorar a condição venosa, sistema circulatório, ou vai melhorar a condição linfática daquele paciente, justamente por essas mensagens, né? Essa troca de informações que é feita entre a atração da fita e os mecanorreceptores da pele. Nós conseguimos diversas aplicações com a fita, então aplicação mecânica, vou explicar, correção facial, fáscia muscular, que não é muito a nossa praia, mas eu vou falar um pouco quando eu falar de fibrose, então a gente consegue aí ajudar na liberação tecidual, né? A fibrose a gente sabe que ela tem travas que vão até a hipoderme e a gente consegue, dependendo da atração que você coloca a fita, você consegue melhorar ou condicionar esse quadro de fibrose. Na aula de pós-operatório eu costumo dizer muito que assim, a fibrose ela é uma disfunção que geralmente a gente tem no PO de lipoaspiração, mas ela é agressiva e ela não cessa. Então eu trabalho um quadro de fibrose hoje, se a minha paciente não vier amanhã, quando ela voltar daqui 2 dias, o quadro de fibrose que eu trabalhei e melhorei naquela primeira ocasião vai estar instalado ali de novo. Então o que a gente faz? A gente pode trabalhar esse quadro de fibrose e depois usar a fita para continuar essa estimulação. Não deixar que aquilo que a gente melhorou regrida. Então é importante. Dá para a gente trabalhar a cicatriz hipertrófica nesse mesmo pensamento. Então quando eu coloco, dependendo da atração que eu coloco a fita, eu paraliso toda a vascularização da região. Se eu paralisar a vascularização, eu consigo cessar aquele quadro de cicatriz hipertrófica, que nada mais é que um colágeno sendo sintetizado de forma exacerbada. Então a gente consegue trabalhar diversas coisas com a fita, tá? Tudo vai depender da atração que você vai utilizar. E a fáscia muscular ou a fáscia liberação tecidual a gente consegue fazer também através da fita. Correção espacial, aqui entra mais para o pessoal da reabilitação, da reab, o pessoal da físio. Correção de tendão e ligamento também, o pessoal da físio. Correção de função, pessoal da físio. E correção linfática também entra no nosso quadro. Aí a gente consegue trabalhar com benefício estético com essa fita. Então, só uma observação daquilo tudo que eu já falei. As técnicas corretivas, quando a gente usa a fita para corrigir alguma disfunção estética, ela vai reproduzir a mão do terapeuta no paciente, ela deve ser colocada abaixo da origem ou acima da inserção, sem o aumento da tensão da fita para evitar desconforto. Vou falar um pouquinho quando a gente for fazer a prática sobre isso. Os músculos, quando eu quiser atividade muscular e também na atividade linfática e venosa, né, e melhora da circulação, o músculo precisa estar em alongamento para você colocar a fita. Então, onde você vai colocar, você alonga aquele músculo para fazer essa colocação. O menos é mais, se eu estico a fita demais, ela vai diminuir efeito. Claro que depende do que eu quero. Em alguns casos, eu quero realmente diminuir a condição fisiológica daquela região. Como eu disse, da cicatriz hipertrófica. Eu quero uma tração boa na fita para que a vascularização daquela região seja paralisada ou diminuída, pelo menos para que eu consiga ter uma diminuição dessa cicatriz. Mas na maioria dos casos, se eu coloco muita tensão, eu vou diminuir o efeito que essa fita vai ter sobre o tecido, tá? Então, nós podemos utilizar várias tensões, tensão total, que é de 100%, vou mostrar em que ocasiões a gente faz isso. Intensa, 75%, geralmente quando a gente quer contrair músculo, a gente faz em 75%. Pressão moderada é o que eu gosto de utilizar para estimulação venosa, então quando eu quero trabalhar sistema circulatório, eu trabalho essa pressão moderada a 50% de tensão da fita. E aí a gente tem a tensão leve, que é de 15 a 25, geralmente quando eu quero relaxamento muscular ou quando eu quero melhorar a função linfática, a gente usa nessa tensão leve aí, tá? Direção, existem 2 direções para trabalho em músculo. Então, quando eu trabalho da inserção para a origem do músculo, eu vou causar relaxamento muscular, por isso que eu preciso entender de sistema muscular para trabalhar.
a fita. E quando eu trabalho de origem para a inserção, dependendo da tração, geralmente aí 50% a 75% de tração, a gente tem a contração muscular. Então, de novo, se eu trabalhar da inserção para a origem, eu vou trabalhar relaxamento, desde que eu não tenha uma tração excessiva, que esteja ali entre 20% e 25% de tração da fita. E se eu trabalhar de origem para a inserção, eu vou trabalhar contração muscular. E aí eu posso aumentar um pouquinho mais o tracionamento dessa fita, dependendo do músculo, né, para conseguir essa contração. Então, quando a gente fala em aplicação muscular, basicamente é essa regrinha. A tensão que eu vou usar, se eu quero contrair, eu coloco mais tensão. Se eu quero relaxar, eu coloco menos tensão. Se eu colocar de inserção para origem, eu estou relaxando, e se eu colocar de origem para inserção, eu estou contraindo, causando contração, tonificação muscular, ok? Aqui um mapinha do sistema circulatório, não dá pra gente ler todos os músculos, enfim. A gente sabe que tem alguns que a gente conhece do dia a dia, mas para todos os meus alunos que querem trabalhar com tape, tenham sempre um mapa desse próximo a você, até para você saber onde está a origem, onde está a inserção desses músculos, né? Tem alguns músculos que a gente consegue confundir, alguns são inconfundíveis. A origem é bem específica e bem clara, é o caso do trapézio, que a gente sempre fala, né? A origem dele geralmente é aqui na occipital e ele termina na ossatura dos ombros, né? Ele termina no braço, ele tem um feixe que vai também pelo dorso, acho que eu tenho aqui, esse é o trapézio, então ele tem a origem localizada no occipital, tá? E aí ele tem esse feixe que vai acabar aqui nos ossos do ombro, ok? Então, se eu quero relaxar o trapézio, eu sempre vou começar da inserção, de onde ele termina para onde ele começa. O glúteo máximo já é um músculo que na estética a gente quer contrair, né? Então eu tenho que começar a aplicação da fita sempre da origem para a inserção, sempre do quadril para a região lombar. A aplicação da fita deve ser feita dessa forma para que eu consiga contração muscular. O quadrado lombar é outro músculo que geralmente a gente relaxa muito na massagem relaxante, geralmente os clientes pedem para relaxar esse músculo, né? É esse músculo que fica na região paravertebral, na lombar. E aí, se eu quiser contrair o músculo, eu venho de origem para inserção, de baixo para cima. E se eu quiser relaxar esse músculo, eu venho de inserção para origem. Então, eu venho sempre de cima para baixo. Esses são músculos que a gente no dia a dia sempre está em contato com eles. Quem tem anatomia palpatória, são músculos que a gente palpa muito, mexe muito, enfim. Anterior de coxa também, os músculos do anterior de coxa a gente tem vivência no dia a dia, mas na maioria das vezes a gente não conhece tanto o sistema muscular, porque é dado de forma muito específica na graduação ou no técnico, enfim, ou nos cursos, e a gente não tem essa atuação tão grande. Se você quer trabalhar tape para musculatura, então relaxamento muscular, se esse é o seu foco, se você trabalha com terapia holística e o foco em utilizar a fita é relaxamento, você precisa conhecer musculatura, tá? Então, eu indico que vocês comprem mapas, enfim, ou algum site que dê origem e inserção de músculos e estudem esses músculos para que vocês façam a colocação correta. Na estética, então, só relembrando, eu falei um pouquinho disso no início da aula, o tape é usado para drenagem linfática, auxílio do retorno venoso e melhora da circulação periférica. Eu gosto muito de utilizar ele para esse fim, depois de uma massagem. Cicatriz hipertrófica e queloide, a gente consegue paralisar o processo e ajudar aí na recuperação dessa cicatriz. Fibrose, que pode ser de celulite ou PO, né, ou pós-operatório. O auxílio no tratamento da flacidez muscular, a gente consegue trabalhar. O edema, hematomas e equimoses. E tem um tópico aqui que eu não coloquei, que também ele já está sendo utilizado no auxílio da flacidez cutânea.
flacidez tissular. Eu acho que eu tenho até um artigo nessa aula que vai falar sobre isso. Então, para drenagem, a gente utiliza em forma de teia, a ancoragem de proximal ao linfonodo para distal ao linfonodo. Eu nem vou ficar falando muito sobre ancoragem, porque eu acho que isso tem que ser na prática. Então, a hora que eu deitar a modelo, eu mostro o que é uma ancoragem, o que é uma âncora, como cortar essa fita, enfim. E a tensão tem que ser de 15% a 20%. Então, é uma tensão básica, uma tensão mínima, uma tensão pequena, assim como é a drenagem linfática, né? Nós trabalhamos em 30 milímetros de mercúrio, porque para trazer o líquido intersticial para dentro do capilar, a gente precisa de uma pressão mínima, pressão pequena. E na fita não vai ser diferente. Se eu tensionar muito, eu deixo de fazer estímulo linfático e começo a fazer estímulo venoso. Para auxílio do retorno venoso, então, se você tem aquela cliente que fica extremamente edemaciada, com o pé até arroxeado na hora de dormir, vem com muitas dores nas pernas, tem casos de varizes, vasinhos, né? Tem aí uma dificuldade deste retorno venoso, a gente consegue também trabalhar em teia ou em I, e aí a gente vai fazer uma tensão na fita de 25% a 50%. Então, é uma pressão maior, uma tensão maior do que aquela que a gente faz na drenagem linfática, tá? Então, a gente pode colocar em cima da safena, ou não, a gente pode fazer dessa forma aqui, né, em teia, enfim. Na hora da gente fazer a prática, eu vou mostrar as duas opções para vocês. Cicatriz hipertrófica queloide, a gente vai na tensão de 100% da fita em cima da disfunção estética. Então, a gente tem a cicatriz lá, ela tá hipertrófica, ou eu tenho uma queloide, eu vou paralisar isso colocando a fita numa tensão de 100%, tá? Aqui eu coloquei os menininhos, porque geralmente coloca para colocar o umbigo no lugar, né? Quem tem aquele umbigo saltado. Na flacidez muscular, a gente vai colocar sempre de origem para a inserção, como eu disse, uma tensão de 25 a 50, dependendo da flacidez e dependendo do músculo, se for um músculo muito pesado, como é o caso do glúteo máximo, a gente pode usar até 75% de tração nessa fita, pode tracionar bem, porque ele é um músculo pesado, né? Aqui, quadrado lombar, eu coloquei essa foto só para vocês verem a aplicação, mas geralmente essa aplicação é feita para relaxamento e não para contração muscular. O edema, fazemos a aplicação em teia ou ventilador, mesma coisa da drenagem linfática, em cima da região que tem o edema, uma tensão de 20 a 30%, aí a gente aumenta um pouquinho a tensão da fita. Hematoma, também em teia ou ventilador, e aí a gente coloca sempre a ancoragem voltada para os linfonodos, que são eles que vão reabsorver essa coloração arroxeada, né, da hemosiderina, e é toda reabsorvida pelo sistema linfático, e a fita ajuda nessa reabsorção aí, tanto do edema quanto da equimose do hematoma, tá? Aí aqui eu coloquei na aula alguns artigos que eu quero mostrar para vocês do que a gente tem. Alguns são literatura portuguesa, foram feitos no Brasil por pesquisadores brasileiros, e alguns foram feitos lá fora, onde já tem se usado muito a técnica para diversos tratamentos de disfunção estética, reabilitação, enfim. Eu trouxe os mais estéticos que eu encontrei, né? Então, esse aqui é a utilização da KT, Kinesio Taping, ou tape estético, né? Esse estudo foi feito em 2014 e utilizou a kinesio no tratamento da HLDG, da celulite. Então, foram 24 pacientes utilizados nesse estudo, com celulites grau 1, 2 e 3 na região glútea. 12 pacientes eles colocaram no grupo kinesio, que utilizou a fita, e 12 pacientes foi grupo controle, que não utilizaram nada. E aí eles concluíram que a kinesio foi efetiva no tratamento da HLDG, melhorou a condição, tá? Foi utilizado tanto na fibrose, então eles selecionaram a região de fibrose nessas pacientes e colocaram a kinesio com uma tensão maior,
e também colocaram kinésio para melhorar a função de circulação, retorno venoso dessas pacientes. E aí foram realizadas 4 aplicações, uma vez por semana, e houve a diminuição da FEG na região glútea quando comparado ao grupo controle, que não fez nada. Esse artigo revisou 10 artigos que usaram kinésio taping ou taping funcional para potencializar terapias analgésicas. Então, faço uma massagem, ou faço uma aurículo, ou uma acupuntura e depois coloco o taping, tá? Para potencializar. E os efeitos analgésicos da fita foi comprovado que dura entre 24 horas e 1 semana. Então, ela consegue melhorar aí, promover analgesia, reduzir dor nesses pacientes. Os 10 artigos comprovaram isso. Esse artigo eu falei para vocês no início da aula, os pesquisadores utilizaram a radiofrequência associada a kinésio também para trabalho de flacidez na região glútea, então região de prega glútea. Foram 20 indivíduos, né? 10 grupo que fez kinésio, 10 grupo controle que só fez radiofrequência. Então, em 10 pacientes eles faziam a radiofrequência para flacidez na região glútea e aplicavam a fita. E em 10 pacientes eles só fizeram a kinésio, tá? Então, foram realizadas 8 sessões, as bandagens foram colocadas a 75% de tensão e a radiofrequência foi feita a 40 graus na região glútea. Isso aqui é para verificar a segurança do paciente. Se eu fosse trabalhar um artigo como esse, com certeza a tensão da fita eu colocaria maior para a flacidez e eu aumentaria também a temperatura da rádio para 42 na região glútea. E aí pode ser que os resultados fossem mais eficazes, tá? Mas não existe isso, então é algo para a gente pesquisar. A associação das duas técnicas foi boa, foi uma boa opção para o tratamento de flacidez tissular, mas mais estudos precisam ser feitos, é o que eu falei, né? Geralmente se começa com uma temperatura padrão, com uma colocação padrão, para ver quais os resultados, que foram bons, chegaram a ser satisfatórios, mas poderiam ser mais se nós otimizássemos melhor os recursos. Então, elevasse um pouco mais a temperatura da radiofrequência, principalmente em região glútea, para 42, elevasse um pouco mais da tensão. Eu tô falando isso para vocês porque em trabalho clínico meu, em clínica, eu utilizo esse tipo de abordagem. Então, eu utilizo o pump associado à radiofrequência, associado a kinésio, associado à fita, para a evolução, né, diminuição aí da flacidez na prega glútea com excelentes resultados. Então, estou contando para vocês o que tem em literatura e o que a gente faz na prática clínica, tá? Para que vocês tenham uma base aí do que usar no dia a dia de vocês. Esse estudo, ele foi um relato de caso de uma paciente que mastectomizada que desenvolveu linfedema em membro superior. E ela já tinha usado vários tipos de bandagem, mas ela não sentia-se confortável no seu dia a dia. Então, ela já tinha usado bandagem inelástica, ela já tinha usado bandagem elástica. A bandagem elástica é esse tipo de bandagem aqui, ó, que a gente costuma usar bastante na estética. É um excelente recurso, mas para ficar no dia a dia não é confortável. Então, por exemplo, linfedema de braço, ficar com essa bandagem o tempo inteiro no braço, ou membro inferior, né, para quem passa por cirurgia de membro inferior, ela não é confortável para o dia a dia. É um recurso que a gente usa em consultório estético ou o pessoal da reabilitação usa no ambiente hospitalar, mas não é algo confortável para usar no dia a dia. Então, ela fez a utilização da kinésio, foram 10 sessões de drenagem e utilização da kinésio por 7 dias. E o que esse estudo apresentou? Que o membro reduziu e a boa aceitação da paciente, porque o conforto do dia a dia para ela melhorou muito. Então, esse estudo relatou isso em questão da drenagem linfática. Todos que eu vou falar agora são estudos que estão na PubMed, depois vocês terão acesso a esse conteúdo, mostrando
como já mudou e como ela é utilizada, como a kinésio é utilizada em tratamentos pelo mundo todo. Esse aqui é um caso de linfedema também, pós-mastectomia, a gente vai ver muitos deles, vocês vão encontrar muito artigo da mesma forma. Foi um estudo de caso, então foram 12 sessões associando a drenagem linfática manual ao uso da fita. E o efeito, os pesquisadores relatam que teve um excelente efeito de redução, tá, do membro e de edema na região, então melhora global do linfedema. Esse estudo avaliou a utilização da fita após cirurgia de úmero, então eles chamam essa cirurgia de alongamento de membro. É uma cirurgia que causa um edema generalizado na coxa. E aí foram 24 pacientes que passaram por essa cirurgia de alongamento de membro. Foram divididos em 2 grupos. Um grupo, 12 pacientes fizeram só drenagem linfática e no outro grupo só a fita, só a utilização da fita. E qual foi a surpresa dos pesquisadores? Nos 2 grupos tiveram redução de edema, tanto no grupo drenagem quanto no grupo da fita, que usou o tape. Porém, o grupo que reduziu antes o edema foi o grupo da fita. Então, o grupo que usou tape teve a redução do edema na região diminuída antes do grupo que fez somente drenagem linfática. Esse artigo também fala da terapia de descongestionamento, né, ou terapia descongestionante, utilizando tape, utilizando outras formas de bandagem, e aí equipararam os resultados, então o tape e as outras formas de bandagem para esse estudo foram parecidos, pareados, então isso mostra que sim, ele pode substituir outras bandagens. Foi um grupo grande de 45 pacientes e aí eles tiveram resultados muito parecidos, tá? Esse aqui também foi um estudo de caso que avaliou 65 mulheres com linfedema no braço pós-mastectomia. Nesse estudo eles utilizaram a terapia descongestionante, que tem a pressoterapia, a drenagem linfática. E aí no final da terapia, um grupo foi tratado com kinésio, né, com tape. O outro grupo foi tratado com uma outra fita que não é igual ao tape, ela não tem a elasticidade do tape. E um outro grupo foi tratado com bandagem bicamada, que é uma bandagem muito utilizada pelas escolas Leduc há muitos anos já. Nesse estudo, a bandagem bicamada trouxe melhores resultados do que a kinésio, tá? Mas mesmo assim, a kinésio deu um resultado nessa redução de edema, porém a bicamada se mostrou mais efetiva para esse estudo de 65 pacientes. Esse informativo, que não chega a ser um artigo, também vocês vão encontrar na internet, se jogar no Google Acadêmico. Ele é eu coloquei aqui para mostrar para vocês que vocês podem utilizar para estudar. Então ele fala um pouco da técnica, quais as colocações possíveis, o que ela pode fazer. Então eu deixei aqui para mostrar para vocês que já tem estudos, inclusive vocês têm acesso a esses estudos na internet, tá? Mesmo quem não tem acesso a PubMed, Bireme, Cielo, enfim, plataformas de estudo, esse aqui vocês encontram fácil. Ele mostra aí o uso dele na mastectomia, em mulheres que fizeram mastectomia. Então, como tem crescido o uso dessa terapia no mundo. E esse estudo, que eu deixei por último, que eu acho super legal, avaliou a segurança e a tolerabilidade da pele, a fita. Nenhum dos participantes do estudo tiveram nenhuma reação grave ao uso dessa fita. 4,2% dos participantes apresentaram vermelhidão na região onde foi colocada a fita, mas apenas isso. Todos os pacientes ficaram satisfeitos com a utilização e relataram o conforto. Quanto tempo eu posso ficar com essa fita? Que foi uma questão que a gente começou a falar lá no início e eu vou finalizar essa aula falando sobre isso. A fita, você consegue deixar essa fita no seu paciente até 6 dias, tá? Claro, na hora da prática eu vou mostrar a colocação correta, como que a pele tem que estar, senão ela desgruda. Eu tenho várias coisas para mostrar para vocês, mas o paciente pode ficar até 6 dias com essa fita.
E aí otimiza o trabalho de vocês. Para aquela paciente que só pode vir fazer drenagem linfática uma vez por semana, eu posso dar continuidade, né, nesse tratamento utilizando o tape para ela. Para aquela paciente que tem o retorno venoso comprometido, eu posso fazer a massagem e deixar ali até 6 dias. Claro que na maioria das vezes, como os nossos clientes vêm 2 vezes por semana, para o tratamento a gente deixa menos tempo, né? Varia aí entre 2, 3 dias, e aí eu tiro para fazer um novo procedimento e recoloco a fita. Mas na maioria das vezes a gente pode deixar até 6 dias, tá? Uma fita como essa, valor de mercado, ela vai variar entre R$38 e R$60, depende da que vocês vão comprar. Se eu não me engano, ela tem 5 metros, eu acho que é isso. E vocês conseguem aí fazer muitos pacientes. É um rolo de 5 metros, esse rolo aqui, tá? Se a gente for trabalhar regional, eu consigo trabalhar até 20 pacientes com um rolo desse aqui. Então, o que eu indico para vocês? Que vocês, claro, né, vou fazer uma drenagem linfática com tape, tenham um marketing voltado para isso, para que você consiga aumentar o seu valor também, né? Senão você compra a fita, só coloca lá na drenagem, agrega valor ao seu trabalho, mas não agrega financeiramente. Então, fazer uma conta aí mais ou menos desses 5 metros por 20 pacientes, vamos colocar mais ou menos isso, ver quanto você gasta com a fita para agregar o valor aí ao seu trabalho, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado e sanado dúvidas nessa parte teórica. O restante das dúvidas a gente vai tirar na prática e eu espero vocês lá. Obrigada!